Então, deixa eu começar falando um negócio pra vocês. Eu tô muito feliz, muito empolgado com as últimas células, porque e eu vou ser super franco com vocês, como há anos eu não me sentia, porque Deus tem falado com a gente de maneira muito... Toda vez que eu vou preparar a palavra, Deus ele vem e fala de maneira muito direta, muito precisa, muito pontual. E eu já falei isso na semana passada e vou repetir: quando Deus começa a se manifestar assim, é porque Ele está preparando a gente para alguma coisa. Pode ser como grupo, pode ser como indivíduo, mas Ele está com um foco na gente. Ele está querendo participar mais do nosso momento, mais da nossa vida. Então a gente tem que estar atento a isso, com o coração disponível, orando para Deus e dizendo: Deus, a gente realmente está disponível, a gente realmente está aqui, fala com a gente, porque Ele está se manifestando bastante. Nas três últimas células, quando eu vou preparar a palavra, ele vem e fala de maneira pontual, usando inclusive palavras específicas de coisas que eu converso com a Gil, de coisas que eu converso com vocês. Até os termos específicos ele tem usado quando ministra na palavra. Então assim, Deus ele está querendo participar do nosso meio, querendo participar da nossa vida, da nossa família, do nosso momento. Então que os nossos corações sejam absolutamente abertos para isso, porque quando Deus começa a se manifestar assim, coisa grande vai acontecer. Não tem nenhuma revelação para dizer que é na vida de fulano ou ciclano, que é na minha vida ou que é na célula. O que eu sei Deus ele tem se manifestado. Então que a gente esteja sensível para entender, que a gente busque a revelação de Deus, amém? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Elias. O título da mensagem é O Caminho de Elias. So today we're going to talk about Elijah, and the title of the message is The Path of Elijah. E aí eu vou ler para vocês alguns versículos lá de 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 11, para a gente contextualizar sobre o que a gente vai conversar hoje. So I'm gonna read 2 King, chapter 2, from 1 to 11. E essa passagem fala o seguinte: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Guardem os nomes das cidades e a sequência das cidades, ok? Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Observem que todo mundo sabia que ele ia ser elevado aos céus, e todo mundo sabia inclusive o lugar. Olhem que interessante isso. Por onde eles passavam, as pessoas abordavam Eliseu e diziam: sabia que Elias vai ser elevado aos céus? E Elias disse: fica-te que o Senhor, fica-te, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém,
Se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o que a gente está vendo aqui nessa passagem são os últimos dias de Elias, os últimos momentos de Elias aqui na terra. Antes dele ser tomado por Deus, né? E a partir disso eu quero que a gente consiga entender como que a gente se encaixa nessa história, nisso que Deus fez, nesses últimos momentos de Elias, como que a gente se encaixa nos dias de hoje. Deus ali estava encerrando um ciclo na vida do profeta Elias, né? E quando encerra um ciclo, começa outro. E nesse encerramento do ciclo, então, Elias teve que passar por esses 4 lugares. Lembram quais foram? E o último? Jordão. Isso aí. Isso aí. So here we see the last days, perhaps the final moments of the life of Elijah, before he was taken by God. And we have to understand how we are gonna fit ourselves in the same story, but nowadays. So God was concluding a cycle in the life of Elijah, and when he finishes one cycle, it's because another one is starting. And in this transition, Elijah needed to pass through those 4 cities: Gilgal, Bethel, Jericho, and Jordan, the river. Jordan, the river. Então, Elias, ele é um exemplo, ele é uma inspiração para a gente que tenta se guiar pelo Espírito Santo. E antes da gente falar desses 4 lugares, que vai ser o teor da mensagem, a gente tem que lembrar um pouquinho quem era Elias. Elias, ele era o líder da escola dos profetas em Israel. A gente conhece toda a história de Elias, né, os milagres que ele fez, mas a gente se esquece desse detalhe. Ele era o líder da escola dos profetas de Israel. Ele era uma referência de integridade. E para ser profeta naquela época, era diferente para ser profeta hoje. Para ser profeta naquela época, o caráter tinha que ser provado e aprovado por Deus. A pessoa tinha que ser reta e íntegra de coração, porque Deus, ele se manifestava de maneira muito mais intensa no meio do povo de Israel através dos seus profetas. Elijah is an example or inspiration for every one of us that wants to be guided by the Holy Spirit. So before discussing those 4 places, we need to have an idea who Elijah was. So we know about the miracles he made, all his story, but eventually for God, he was the lead of the school of prophets in Israel. So he was a reference of integrity. To be a prophet at that time, it's not like nowadays, because that time God was manifesting so much more intensively in the middle of Israel. So the character of that person would have to be tested and approved by God. He would have to be upright, integral in his heart. E a tradição judaica, quando a gente fala tradição judaica, a gente tem que lembrar que até hoje rabinos, e não é rabinos, são, esqueci o nome agora, tem um nome para as pessoas que têm uma missão na vida, que é ficar fazendo cópias das escrituras. Eu esqueci o nome agora. Inclusive foram essas pessoas que garantiram que a Bíblia fosse escrita de maneira igual ao longo dos séculos, e o papel deles é fazer uma cópia exata. Tanto que se a gente pegar o trecho de Isaías, que foi encontrado lá no Mar Morto, datado de 700 anos antes de Cristo, o texto ele é muito, muito parecido, com algumas variações porque a língua evoluiu, mas muito, muito parecido, praticamente idêntico ao trecho que a gente lê hoje. Então essas famílias têm como missão, geração para geração, é como se fosse uma das tribos, não é, mas como se fosse, essa é a missão deles, fazer as cópias. Então, de acordo com todas as escrituras que eles continuam escrevendo e passando de geração para geração as histórias, isso é a tradição judaica. Lá eles dizem que as escolas dos profetas estavam localizadas nessas 3 cidades: Gilgal, Betel e Jericó. E o que a gente vê na Bíblia? Que elas foram fundadas pelo profeta Samuel, que agora formava os profetas. E Elias vai surgir na Bíblia um pouco mais na frente,
vai surgir lá em 1 Reis 17. Ele aparece de repente, no meio da história, já dando um enquadro no rei Acabe, na Jezabel, pelos pactos que fizeram com os falsos profetas, com Deus Baal. E o que é mais interessante também é que Elias, de acordo com a tradição judaica, ele vem de Tisbé, que é um vilarejo que nem aparecia no mapa, muito próximo de Nazaré. So according to the Jewish tradition, the school of prophets were located in those three cities that we read before, Gilgal, Bethel, Jericho. And they were founded by the prophet Samuel, which was now forming the prophets. Elijah appears out of nowhere in the Bible, out of the blue, in 1 Kings 17. He emerges suddenly, confronting the king Ahab because of the pact he made with the queen and with the fake prophets and the god Baal. And Elijah comes from this very small town called Tishbe, a village that don't even appear in the map, but it was very close to Nazareth. E é interessante que já na tradição judaica, na época de Jesus, diziam que nada de bom vinha de Nazaré, né? Porém, a Bíblia nos relata que Elias veio dessa região e que Jesus, o perfeito, aquele que mudou o mundo, aquele que mudou as nossas vidas, ele veio de lá, né? Que mais? Elias, então, como você sabe, ele ficou conhecido por derrotar os falsos profetas, socorrer a viúva, lembra, enchendo as vasilhas. Depois ela ressuscita o filho da viúva. Esse era Elias. So they used to say back in the day, in the time of Jesus, that nothing good would come from Nazareth. However, the Bible tells us that Eli is coming from there. And Jesus, the perfect, the man that changed the world, that changed our lives, also came from there. And so Eli, as I said, arrives confronting the wrong alliances of the king and with the fake prophets. And then he became known for the miracles regarding defeating the false prophets, for aiding the widow, filling her jars with oil, and later for resurrecting the widow's son. Então, tudo isso é para a gente pintar um pouquinho a figura de Elias para a gente entender. Tá? Então ele foi sem dúvida um dos grandes profetas da Bíblia. Né? Ele era tão perto de Deus que Deus não quis que ele enfrentasse a morte. Deus tomou ele então no redemoinho e ele foi levado ao céu. Eli was undoubtedly one of the great prophets in the Bible, in history even. He was so close to God that God didn't want to know him, to know the death. He was taken to the heaven by God. He wouldn't die. And so this is just to put some context on who was Elijah. Então a gente precisa entender que para aqueles que creem e se santificam para o Senhor e estão se preparando para o arrebatamento, a história vai ser parecida. A gente está vivendo num tempo em que está mais e mais claro que aquilo que Deus prometeu, principalmente em relação ao arrebatamento, vai acontecer. Seja com a nossa geração, seja com os nossos filhos, com os nossos netos, mas é indiscutível que a gente está mais perto, cada dia mais perto. E se a gente está se preparando para esse momento, assim como Elias se preparou para o momento do arrebatamento dele, a gente também não vai precisar se preocupar com o que acontece depois. Porque a gente vai ser arrebatado de uma maneira ou de outra. Ou a gente vai ser ressuscitado para ser levado aos céus, ou ainda vivos a gente vai ser levado aos céus. Contanto que estejamos santificando para Deus. We need to understand that for those who believe, sanctify themselves, seek the Lord, and are preparing for the rapture, the story will be quite similar. So might be now, might be later that we are taken to the heaven. Maybe not us, our children or grandchildren. But fact is, we are closer to that day where the church, where we the body of Christ, will be taken to the heaven. The thing is, we have to remember to sanctify ourselves. Então, uma igreja santa na terra está esperando esse grande dia, que a gente vai ser tirado da igreja da terra para ser levado para a igreja nos céus. Então imagina ali na antiga aliança, onde se passa essa história de Elias, alguém receber essa revelação do arrebatamento. Porque isso é antes de eles conhecerem Apocalipse, antes de eles conhecerem o plano de Deus para o arrebatamento. Elias, ele vai ser um exemplo sobre o que Deus faz com a sua igreja, com o arrebatamento lá na frente, que vai ser revelado vai ser revelado depois. Assim foi com Enoque.
Deus não falou só para Elias que ele ia ser arrebatado. Deus inclusive avisou o lugar, avisou o dia, avisou o horário e avisou o caminho para ele perseguir, para ele seguir até ser arrebatado. A holy church on earth will become a holy church in the heaven. Will be taken from here to the heaven. Imagine there in the old covenant someone receiving this revelation, because the church being taken to the heaven was revealed centuries later. Here we are talking about one of the first examples of what God does to those which sanctify to Him. As happened, for example, the revelation with Enoch. So God not only spoke to Eli about the day and the time he would be taken, but also all the path he would have to go through. Mas por que Elias precisou passar por todos esses lugares? E aqui que a gente vai entrar no momento de a gente refletir sobre essa palavra. Por que então que Elias passou por esses 3 lugares até chegar no quarto, que era o Rio Jordão? Os lugares mencionados na Bíblia, às vezes, carregam mensagens importantes para a gente. E é essa reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. A gente entender que lugares foram esses, para entender o que Elias estava passando e a gente entender o que a gente tem que passar para se santificar, para atravessar o Rio Jordão, para ser arrebatado aos céus. Então assim a gente também vai passar por esses 3 lugares para chegar ao nosso Jordão, que é o arrebatamento. So, the end of the day, what we want to reflect today is why Elijah need to pass through those 3 cities before reaching to the river Jordan. Because the places mentioned in the Bible, they represent something, and the idea is that we reflect on what is that, what is the meaning, what is behind, because often it carries important messages. So God wanted him to pass through those 3 cities before the Jordan. So similarly, we want to today reflect what those places represent to us. Então vamos lá, começando. Primeiro lugar, qual foi o primeiro lugar? Gilgal. Gilgal é o ponto de partida, né? Gilgal, galera, para a gente entender o que era Gilgal. Gilgal representava o povo judeu, uma nova era. Ali era o lugar onde a nação de Israel partiu sob o comando de Josué para enfrentar a terra, para entrar na Terra Prometida. Gilgal foi o primeiro acampamento depois de atravessar o Rio Jordão. E às vezes a gente pensa, o povo de Israel, tantos marcos, tal. Vamos só voltar um pouquinho na história. Abraão é o início de tudo do povo de Israel, certo? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão já teve que sair da sua terra. Aí Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, onde começaram as 12 tribos que criaram de fato a população do povo hebreu, ok? Ainda naquela geração, eles foram para o Egito. Então o povo de Israel, ele não tinha o seu território, ele não tinha a sua terra. Ele era um povo nômade. Vai para o Egito, mora lá, passa uma geração, sendo na escravidão, passa várias gerações, e pela primeira vez eles vão ter o seu estado, a sua terra, a sua nação. Qual é o primeiro lugar dentro da sua terra que eles colocam o pé? Gilgal. Quando eles estão atravessando com a Arca da Aliança no Rio Jordão, que o Rio Jordão para e eles conseguem atravessar seco, o primeiro acampamento do outro lado do rio era Gilgal. Então Gilgal representou o início de tudo. O início de quando as promessas de Deus começaram a se realizar para aquele povo. Por isso que é um marco tão importante. Então, ali, ao atravessar Jordão, é quando esse povo começa a receber as estratégias de Josué. O Josué começa a receber as estratégias de Deus. E ele passou, Elias então passa por ali para se lembrar como tudo começou como homem de Deus. Então ali ele passa e reflete como começou a história dele como homem de Deus, onde ele encontrou Deus pela primeira vez. Eu imagino que ele sentado ali naquele local, um filme passava na cabeça dele. E aquela estação, aquele ciclo precisava ser encerrado. Assim como a gente foi resgatado do Império das Trevas. E assim como há um ponto de partida. Assim como a gente encerrou um ciclo
de sermos escravos do pecado, e a gente foi resgatado por Deus, e a nossa vida começa ali. Quando a gente atravessa o nosso Jordão, e a gente se converte, e a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, então tudo começa. Então ali começa uma nova era na nossa vida. Amém? Sempre tem um ponto de partida. So Gilgal represents the starting point, the beginning of an era. Because let's just remind a bit what happened with the Hebrews. They were like, it was Abraham, then he had Isaac, Isaac had Jacob. Jacob had the 12 children. This is when the people or the nation of Israel really started. Yet, in that generation, they went to Egypt. Stayed there for a few generations, then they became slaves, and then they left Egypt. And then they have the promised land. The promised land was crossing the river Jordan. Gilgal was the first camping of them after crossing the river. So what Gilgal represents is the beginning of a new era. God rescued them from slavery and told them, okay, I'm going to give you the best land possible, and this is when they camp for the first time. So the same way when we are rescued from our sins, when we accepted Jesus as our Lord, we are also crossing that river. This is what the river, crossing the river, represents to us. And then we camp in Gilgal, where we start seeing a new cycle in our lives. And I imagine that Eliakim was sitting there for I don't know how long. A movie was going through his head, because he knew that season, that cycle needed to be concluded. Just like us. We were rescued from the power of darkness. There is always a starting point. E eu quero então que vocês pensem de todo o coração. Lembra que eu falei no início? Vamos estar sensível para Deus. Vamos estar sensível para Deus. Deus, ele está querendo falar com a gente. Deus, ele está se manifestando. Deus, ele está trazendo palavras. Então eu quero que no fundo do coração vocês tomem agora alguns segundos. E não precisa ninguém falar, só pensem sobre isso. Reflitam. Lembrem sobre tudo que Deus fez na vida de vocês desde o primeiro dia que vocês atravessaram o Rio Jordão. Desde o primeiro dia que vocês foram habilitados por Deus para receber as promessas. De onde Deus tirou cada um de nós. Tudo que Ele fez. Quando a gente aceitou Jesus de verdade, quando a gente se converteu de verdade. Eu nasci no lar cristão, mas eu fui me converter de verdade depois dos meus 20 anos. Eu quero que vocês pensem sobre tudo que aconteceu desde o dia que vocês tornaram Deus prioridade na vida de vocês. Ou desde que vocês posicionaram como propriedade exclusiva para Deus. Tenta ver esse filme que passa quando a gente reflete sobre isso. Assim como aquele filme passou na cabeça de Elias. What I want to ask you to do is to remember everything that God has done in your life since the first day, where He brought you from, everything He did. Just take a few seconds to think about it. Since you started accepting Jesus as your Lord and Savior, when you prioritized God and Jesus in your life, think about it. Take a moment to reflect. Em Gilgal a gente descobre, quando a gente começa a refletir sobre isso, que o sacrifício de Jesus na cruz foi algo maravilhoso. Quando a gente pensa sobre como Jesus nos resgatou e o que Ele teve que fazer para nos resgatar, para que a gente tivesse o início de uma nova era na nossa vida, então a gente começa a dar, inclusive, mais valor para a obra de Cristo. A gente começa a entender que a gente é amado de verdade, independente dos nossos pecados. A gente vê graça nos salvando mediante a fé. A gente vê que a gente é transportado do reino das trevas, inseridos na luz de Cristo. In Gilgal we discover the sacrifice of Jesus on the cross,
and we even value it more. We value every detail of the greatest event in Jesus' history. The arrest, torture, injustices, the final steps, the nails in his hands, the lashes, all the injustice. Então a gente vê cada detalhe da história de Jesus, a prisão, as torturas, as injustiças, os últimos passos, os pregos nas mãos, os açoites, toda a injustiça. O amor que ele provou por nós pecadores. A gente vê a graça nos salvando. The love he proved for us sinners. The grace saving us. E quando a gente passa por Gilgal e decide ficar lá, nada mais nos tira do caminho. No dia que a gente atravessa o Rio Jordão, a gente fala: eu aceito que existe promessa na minha vida. Eu aceito que Deus vai entregar suas promessas. Eu aceito que eu estou entrando nessa nova era onde eu vou tomar posse dessas promessas. Nada mais nos tira de lá. Jesus é o caminho. A gente sabe quem nos chamou, quem nos escolheu e quem a gente serviu, ou quem a gente serve. When we cross the River Jordan and we decide to stay there in Gilgal, nothing can take us off the path, because Jesus is the way. And there we know who called us, who chose us, and whom we serve. The day we understand God will deliver the promises we have in our lives, and we cross the Jordan and we camp there and we take possession of the land. Nothing can take us from there. Jesus sacrificou por nós e muitas vezes a gente sacrifica por coisas também. E às vezes, nesse sacrifício que a gente faz, a gente nos frustra. Só quando a gente entende que Ele se sacrificou por nós, a gente fica mais forte nessa jornada, a gente fica mais forte contra essas frustrações. Jesus sacrificed himself for us, and many times we sacrifice ourselves as well. But eventually in those sacrifices, we get frustrated, we feel frustrated. However, if we understand that Jesus sacrificed himself for us, we get stronger to preserve ourselves in this journey. Pode ser que a gente se sinta em algum momento que a gente abandonou o primeiro amor, que a gente entrou em apostasia, que o que a gente viveu lá atrás a gente não vai conseguir viver mais nos dias de hoje. Mas então, é fácil, não tem segredo. A gente pede para Deus. A gente pede para Deus para pisar novamente em Gilgal, para sentir queimar o coração. Imagina a alegria do povo de Israel quando eles puderam entrar em Gilgal. Eles atravessaram o Jordão. Sério, pinta essa figura. Tem um rio. O rio seca. Eles atravessam o rio. Uma parede de água de um lado e do outro. Do outro não, do outro estava vazio que o rio seguiu o seu curso. De um lado uma parede de água, eles passando. Aí eles acampam dentro da área que era a Terra Prometida. Já era a região da Terra Prometida. Imagina a felicidade deles. Essa foi a nossa felicidade quando a gente se converteu de todo o nosso coração. Assim como os olhos dos hebreus devem ter brilhado naquele momento, eu lembro de quando eu me converti de verdade, de todo o meu coração. E meus olhos brilhavam também, e provavelmente de vocês também. Pede para Deus para viver isso de novo. Busca Deus para viver isso de novo. Hoje, talvez a gente não veja mais graças nos detalhes de Deus. Sabe, filho mimado? Deus faz tudo. Mima, e abraça, e faz todas as vontades. E o filho começa a não dar valor para o pai e para a mãe. Pode ser que a gente está passando pela mesma situação. Começa a procurar de novo a alegria nos detalhes de Deus. Os nossos olhos brilharem. Senão, a gente só vai se alegrar quando a gente ganha algo em troca. Bem como o filho mimado.
A gente vai acabar entrando em ativismo e religiosidade. Maybe we have abandoned the first love, and we are in a state of apostasy. What we experienced back then, we may not be able to live today. What do we do? There is no secret. We pray, and we tell God, I want to feel the same way I felt already in the past. Think about the Jews. When they were crossing the river stopped. There was one wall of water. The other side was already dry. They crossed the river and they camped in the first city of the whole region which was promised to them. Think about the eyes shining because of that. We might have felt the same way when we decided to accept Jesus as our Lord. But eventually, we don't see anymore the fun in the details of God. Like a spoiled child. We do everything for them. We make all their wishes. And they start not valuing their parents anymore. The same thing, eventually God made so much for us that we are just a spoiled child. We no longer see grace in the details. We have to see to live again that moment where our eyes are shining for God. Otherwise, we only find happiness when we get something in exchange. And then we enter into activism and religiosity. Mas Deus nos fala para a gente ir diariamente para Gilgal e fazer isso uma disciplina diária. Todos os dias voltarmos para Gilgal. Isso é para a gente não esquecer de onde Ele nos tirou. But God tells us to go to Gilgal on a daily basis and make it a daily discipline so that we never forgot where He brought us from. Agora vamos falar da segunda cidade. Qual foi a segunda cidade? Betel. Então Deus envia Elias para Betel, e Betel significa a casa de Deus. A Bíblia aponta Betel como um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de comunhão com Deus. Inclusive, foi lá que Abraão levantou um altar para adorar a Deus. E ali Elias, eu imagino, quando ele vai para Betel, ele começa a lembrar das suas orações para Deus. Ele começa a lembrar de quando as vasilhas da viúva se encheram, de quando ele ressuscitou o menino, de quando ele viu o fogo descendo, o fogo de Deus descendo sobre os sacrifícios de Baal. From Gilgal, God sends Elijah to Bethel, which means the house of God. The Bible points Bethel as a place of worship, prayer, and communion with God. By the way, it was also there that Abraham raised an altar to worship the Lord. And I imagine that when Elijah is there, he's remembering his prayers to God. When the jars were filled with oil, when he resurrected the boy, when fire descended from heaven, you remember in the sacrifice for Baal. Então em Betel a gente continua a conhecer a Deus. Em Betel a gente deveria querer mais de Deus, prosseguir em conhecer a Deus, mesmo em meio às preocupações, mesmo se a gente está doente, mesmo se a gente está cheio de problema. É lá que a gente aprende a buscar mais a Deus apesar das circunstâncias. E eu vivo falando isso na célula. A nossa fé ela precisa estar acima das circunstâncias. É lá que a gente entende que a vontade do Pai é feita e não a nossa. É na casa do Pai, no lugar que a gente adora, quando a gente ora, que a gente vai lembrar que o que acontece na nossa vida, o que a gente deveria entender, que deveria acontecer é a vontade de Deus e não a nossa. É lá que a gente cresce em maturidade, que a gente aprende a ouvir o sim de Deus e a gente aprende a ouvir o não de Deus. É lá que a gente ouve, inclusive, Deus no silêncio. É lá que quando Deus está em silêncio, a gente aprende também. E mesmo ouvindo o que a gente não queria ouvir, a gente permanece ali aos pés de Cristo. E é aí que a gente amadurece e começa a tomar as decisões importantes.
nas nossas vidas. Ali que a gente começa a renunciar aos nossos desejos. Que a gente passa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. É ali na casa de Deus, um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de comunhão, como essa célula, que a gente começa a receber revelação da palavra de Deus e que a palavra de Deus passa a ter vida. Que a palavra de Deus deixa de ser só um monte de letras e ela começa a significar vida para a gente. In Bethel, we continue to know the Lord and desire more of God, to move forward in knowing God. Even in the midst of concerns, if we are sick, if we are tired, exhausted, if everything is falling apart, full of problems, this is where we learn to seek more of God. Bethel, His house, where we worship, where we pray. This is when we understand what Father's will is done and not ours. We grow in maturity. And this is where we learn the yes from God, but also the no from God. This is where we learn even when the God is silent. Even when He's saying nothing. We learn from that. This is where we start taking the important decisions of our lives. To renounce our desires. We start to worship the Lord in spirit and truth. To receive revelation from the Word of God, which becomes life. So it's no longer just a lot of letters. The Word of God becomes life. É nesse lugar que a gente é forjado por Deus para aguentar o que a gente tem que aguentar todos os dias. Falamos disso algumas semanas atrás, de engolir os sapos. A gente só vai aprender a engolir sapo em Betel, na casa de Deus, onde a gente vai buscar a Deus. É lá que nosso caráter vai ser forjado para aguentar a injustiça, a maldade, às vezes feridas que a gente coleciona de lugares que a gente não esperava. É lá que mesmo ferido a gente busca a presença. E sabe o que é interessante? É lá que a gente busca a presença que cura. Porque não importa qual é o machucado, qual é a ferida que a gente tem, quando a gente entra na presença de Deus, ela é curada. E tudo vira apenas cicatriz, vira apenas história para contar. É lá que a gente carrega a marca de Cristo, que a gente é renovado, que a gente recebe a esperança de chegar no Jordão. Agora, let me just, before we go to Jordan. So we are forged, in that place we are forged by God to endure injustice, weakness, wounds collected even from those places we would never expect that we would get hurt. But even when we are hurt, by seeking His presence, we find the cure. That's so beautiful. Everything turned into mere scars. We carry the marks of Jesus. We are renewed and receive the hope to reach the Jordan. Amém? Para onde Elias vai depois? Gilgal, Betel. Tem que ter a cola, né? Os universitários. Gilgal, Betel. Qual era o terceiro? Eu só me lembro de Jordão depois. Esse é o último. É que eu quero falar uma Esse a gente viu lá na Itália, lá em Roma, um desenho na parede, lá no arco de Tito. Tô ligada no... As trombetas, lembra que a gente viu as trombetas desenhadas lá no arco de Tito? As trombetas de... Vem com Josué a lutar em Jericó. Então, Deus envia Elias a Jericó. E Jericó representa o quê? Batalha. Era isso que Jericó representava para os judeus naquele momento. É o lugar onde a gente enfrenta as guerras. É um lugar onde a gente aprende a acessar o segundo céu, que a gente acessa em nome de Jesus. E ao enfrentar as batalhas para atingir o segundo céu, a gente atinge o terceiro. And now God sends Elijah to Jericho, which represents battles. This is what Jericho represents to the Jews in that context. It is the front line where we face wars.
where we learn to access the second heaven, which we access the name of Jesus. And then we have the battles to confront, and they lead us to the third heaven, where we live with God forever. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Deus. O povo de Israel não era guerreiro. O povo de Israel era um bando de escravos. De novo, olha a maravilha. Não vamos deixar a leitura cronológica da Bíblia nos fazer perder a noção da maravilha. Eles eram escravos. Eles passaram anos como nômades no deserto. Eles chegam na frente de uma muralha. Qual é a chance que um bando de escravo tem de conquistar uma cidade com aquelas muralhas? Olha a maravilha que foi aquilo. Foi a primeira batalha que eles travam para conquistar Canaã. E lá o inimigo foi vencido milagrosamente. É lá em Jericó que os milagres acontecem. É lá que eles veem as muralhas caindo. E é lá que a gente vai ver as muralhas das nossas vidas, coisas que a gente fala, eu não tenho chance contra isso. É lá que a gente vai ver essa muralha caindo. Amém? Jericho was the first city conquered by the people of God. There the first war was fought to conquer Canaan. The enemy was miraculously defeated. Think about it. They were a bunch of slaves walking through the desert for 4 years. They were nothing. They get there is this big fortress, big walls, and they defeat that army. And they were not army. They were simply no one. They were slaves. This is so beautiful. It happens. It's a miracle. And this is where we might see in our lives things happening to us that they're so much bigger than us, and we think we don't have a chance. And in Jericho is where we understand the miracle happens if God is with us. And all the walls in front of us will fall down. E aí Deus abre as portas para o seu povo entrar, e Deus começa a abrir a porta para que a gente comece a acessar lugares novos. Situações prometidas lá atrás, em Jericó, que a gente se lembra, a gente começa a receber. God opened the doors for His people to enter, and God's now beginning to open the doors here, so we can start accessing new places, new situations that were already promised in the past. E Elias começa a se lembrar dos pais, contando sobre as guerras, como foi dado o livramento por Deus. Ele começa a se lembrar de suas próprias batalhas, de quando com ousadia ele confronta o rei Acabe, confronta Jezabel, quando ele derrota os profetas, quando pede a morte embaixo da árvore, que ele está em depressão, em uma caverna. Muitos filmes passam na cabeça dele quando ele está lá em Jericó, mas ele sabia que era o final de um ciclo, e que ele não podia perder a esperança, era só o final de um ciclo. Elijah begins to remember the stories of the fathers telling him about the wars, how they were delivered by God. But he also begins to remember his own battles, his wars, when boldly he presents himself to King Ahab and confronts Jezebel. When he defeated the false prophets. When he asked for the death under the tree, he was in depression in the cave. Many movies play in his head. But he knows it was just the end of a cycle. He could not lose his hope. E Deus sempre nos envia para a casa de Jericó. Tem essa notícia para te dar. Não tem como a gente atravessar o Rio Jordão sem passar por Jericó. God always sent us to Jericho. There is no way to reach to the Jordan without going through Jericho. Então, nesse momento, quando a gente entra em Jericó, é quando a gente começa a lembrar das mais terríveis lutas internas que a gente passou. Uma doença que não tem cura, algo fora de controle, um vício, alguém que a gente perdeu. E as muralhas, em Jericó as muralhas caíram, e elas vão cair na nossa Jericó também. Certainly this moment we are remembering our most terrible internal and external struggles. A disease with no cure,
something out of control, an addiction, a beloved one we lost. In Jericho, the walls fell, and they will fall in our Jericho too. Talvez a nossa Jericó seja a batalha contra a nossa língua. O lugar que Deus nos pede para a gente se diminuir e aprender a usar a língua. Ou eliminar a nossa própria justiça, porque a gente é dominado pela nossa própria justiça. Perhaps Jericho is the battle against our tongue, our speech, or a place where God asks us to decrease ourselves and learn to use our tongue. Or eliminate our self-righteousness, because we are dominated by it. Então em Jericó é onde a gente caminha sobre as águas. É lá que a gente clama por medo ser arrancado e a incredulidade ser arrancada da gente. Se a gente não largar Jesus e pisar em Gilgal, Betel, Jericó, a gente vai ter um fim, o Rio Jordão. No final tudo vai dar certo, a gente vai ver testemunho. It's in Jericho we walk on the water, where we cry out to cast away fear and unbelief. If we don't let go Jesus and step into Gilgal, Bethel, Jericho, in the end, we will have a Jordan River in front of us. It will work out. We will see testimonies. E é quando a gente está saindo de Jericó que a gente vê o cenário ser mudado. Muda a estação. Deus remove o tempo da vergonha e sopra um tempo de honra na nossa vida. Do pouco para o muito. Do tomar emprestado para o dar generosamente. Deus nos tira de lugar apertado e a gente não cabe mais para o lugar espaçoso. Going from Jericho to Jordan, the whole scenario is altered. The season changes out of nowhere. God removes the time of shame and breathes us a time of honor in our lives. From little to much, from borrowing to giving generously. God takes us from a cramped place where we no longer fit to a spacious place. Salmo 66:12, Psalm 66:12 diz o seguinte: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Deus remove o antigo para estabelecer o novo. God removes the old to establish the new. E para finalizar, galera, não vamos ter medo do novo. Ele vem para substituir o antigo. A gente não pode se prender no velho. A gente não pode se submeter ao jugo da escravidão. Se for enfiar no pulco, ele vai pôr a gente sobre muito. O novo de Deus vai ser muito melhor que o antigo. So don't be afraid of the new. It comes to replace the old. Don't cling to the old. Don't submit to the yoke of slavery. If you are faithful in the little, He will set you over much. God's new will always be much better than the old. Nunca se esquece, quando Deus encerra algo, tem uma nova estação, ela vai ser incomparavelmente melhor. Never forget that when God closes something, He has a new season and it will be incomparably better. Gilgal, Betel e Jericó são as bases, os fundamentos que vão nos levar para o Rio Jordão. E Deus pede que a gente não esqueça esses três lugares na nossa jornada. Gilgal, Betel e Jericó, they are the foundations that will lead us to the Jordan River. And God asks us that we do not forget those three places in our journey. Gilgal, início, ponto de partida, lugar que você teve encontro com Jesus. Betel, lugar de oração, de comunhão com Deus, de Deus falar e você ouvir, de conhecer mais e mais o Senhor e a vontade deles para nós. Jericó, lugar de batalhas na vida e de todas que o Senhor nos livrou. Jordão, lugar de terminar um ciclo para começar um novo, virar uma estação. Gilgal, the beginning, the starting point, the place where you had an encounter with Jesus. Bethel, a place of prayer, communion with God, speaking and listening, knowing more and more about the Lord and His will for us. Jericho,
the place of life's battles, and of all battles that the Lord delivered us from. And finally, Jordan River, the place to end one cycle and start a new one, to turn the season. Vamos acabar com Apocalipse 21, 5, diz o seguinte: E o que estava sentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Sabe o que Deus está dizendo? A mesma coisa que a gente fala hoje. Escreve o que eu vou te falar. É isso que Deus falou em Apocalipse. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. So Apocalypse 21:5 says, God saying, write it down like we do it today. Write it down because it's going to happen. This is what God is saying. Write it down because it's going to happen. Amém, galera? Feche os olhos, vamos